No ano de 2007, um documento científico veio à tona detalhando um experimento conduzido com crianças na Nigéria. O resultado foi tão definitivo que deveria ter mudado os protocolos de saúde pública no mundo inteiro. Uma taxa de eliminação de parasitas intestinais superior a 76%, alcançada em apenas 7 dias. E a ferramenta usada para essa libertação não foi um novo veneno farmacêutico caro e cheio de efeitos colaterais. Foi algo que você, hoje mesmo, provavelmente jogou no lixo. As sementes de um mamão comum. Sem químicos, sem manipulação, usando apenas a arma biológica que a natureza enterrou na parte mais desprezada da fruta. A prova está publicada, guardada nas páginas do Journal of Medicinal Food, um estudo que a indústria reza para que você nunca encontre. Um protocolo de desintoxicação completo que foi deliberadamente silenciado. Por quê? Porque um remédio gratuito que nasce no seu quintal é uma ameaça direta a um sistema que depende da sua doença para lucrar. Eles pegaram a parte mais potente da fruta, o verdadeiro tesouro, e te ensinaram a chamá-la de lixo. Nós estamos aqui para desenterrar esses segredos, para devolver a autonomia que nos foi roubada. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se esse conhecimento faz sentido para você, se inscreve agora e se junte a nós na busca por essa soberania perdida. Mas essa verdade não começou em 2007. O que vimos na Nigéria foi apenas a confirmação científica de um conhecimento que já havia sido documentado, provado e, claro, deliberadamente enterrado quase um século antes. Para entender a supressão, precisamos voltar aos anos 1920 para as terras altas da Guatemala e conhecer um homem que nunca buscou a fama, apenas a função. O nome dele era Dr. Elzéar Brossard, um botânico suíço nascido em 1878. Ele não era um visionário ou um profeta, era um técnico, um homem de campo obcecado por eficiência agrícola. Enviado para a América Central para otimizar as colheitas de exportação, Brossard se deparou com uma anomalia que sua ciência europeia não conseguia explicar. Em meio a vilarejos assolados pela desnutrição e por doenças parasitárias, uma comunidade específica exibia uma vitalidade impossível. Seus animais eram mais pesados, seus filhos não tinham as barrigas inchadas, características dos vermes, e sua produtividade era visivelmente superior. Brossard, o técnico, começou a investigar a variável. Não era a água, não era o solo, não era uma genética diferente. Era o lixo. Ele observou que, ao contrário de seus vizinhos, aquela comunidade não descartava as sementes do mamão. Eles as tratavam com o respeito de um grão valioso. Eram lavadas, postas para secar ao sol em esteiras de palha e depois moídas com pedras até virarem um pó escuro e picante, que era misturado à comida de todos, desde as crianças até os porcos. O que para o mundo era um estorvo, para eles era a sua farmácia e o seu aditivo de produção. Tudo isso soaria como folclore, uma história bonita contada ao pé do fogo, se não fosse por um documento que sobreviveu ao tempo. O relatório Brossard para o Comitê Agronômico de Genebra de 1928, arquivo 7B. Nós tivemos acesso a uma cópia. As páginas estão amareladas, a tinta levemente desbotada, mas os dados são de uma clareza brutal. Brossard conduziu um estudo controlado, documentando tudo com a precisão de um relojoeiro. Os resultados que ele descreve são chocantes. Ele relata crianças de 7 a 10 anos que, após um protocolo de 15 dias com o pó da semente, expeliram massas parasitárias que, em alguns casos, pesavam mais de meio quilo. As fotos em preto e branco anexadas ao relatório mostram os antes e depois. Crianças apáticas, de olhar vazio e abdômen distendido, transformadas em figuras de energia com os olhos brilhando. Mas a prova mais inquestionável veio do gado. Um lote de suínos alimentado com uma ração suplementada com as sementes moídas apresentou um ganho de massa 35% superior ao grupo de controle em apenas 12 semanas.
Ele descreve os animais como fortalezas biológicas, com pelagem brilhante e uma resistência a infecções que os fazendeiros ao redor consideravam um milagre. Brossard não estava descrevendo uma melhoria, estava descrevendo uma libertação biológica em escala industrial. E por que você nunca ouviu falar disso? Porque o relatório de Brossard chegou à Europa na mesma década em que a indústria química começava a patentear seus primeiros vermífugos sintéticos. A solução dele era gratuita, renovável e autônoma. A solução deles era um veneno controlado, vendido em frascos que criavam um cliente para a vida inteira. O conhecimento de Brossard não foi refutado. Foi algo muito pior. Foi classificado como não comercializável. Foi silenciado, arquivado e deixado para apodrecer em uma gaveta em Genebra. Uma ameaça direta ao modelo de assinatura da doença foi neutralizada antes mesmo que pudesse chegar ao público. O estudo de 2007 não descobriu nada novo. Ele apenas provou, em um laboratório moderno, o que um homem honesto com um caderno e um par de olhos já havia provado no campo 80 anos antes. A chave para entender essa libertação não está na química, mas na física. Em uma força que nos rodeia a cada segundo, mas que foi deliberadamente apagada dos manuais de agronomia. Nós estamos falando do gradiente de potencial atmosférico. Imagine o céu e a Terra como os dois polos de uma bateria invisível e infinita. A superfície do planeta carrega uma carga elétrica negativa, enquanto a atmosfera, a quilômetros de altura, está carregada positivamente com íons. Entre esses dois pontos existe uma tensão constante, uma diferença de potencial que pode chegar a mais de 100 volts para cada metro de altura. É uma pilha natural, de escala planetária, e ela está ligada o tempo todo. Agora, olhe para uma planta. Você foi ensinado a vê-la como um ser passivo, que apenas suga água e nutrientes do solo. Isso é uma mentira conveniente. A planta é uma máquina elétrica, uma antena de carne e osso, projetada pela natureza para se conectar a essa bateria. Suas raízes fincadas no solo estão aterradas no polo negativo. Suas folhas, esticadas para o céu, buscam o polo positivo. Ela é um condutor biológico, puxando essa energia sutil, mas constante, para alimentar seus processos. Ela não depende apenas da fotossíntese. Ela se alimenta da eletricidade livre da atmosfera. E é aqui que o segredo enterrado se revela. A planta é um bom condutor, mas não é um condutor perfeito. O que acontece quando você melhora o circuito? O que acontece quando você oferece a essa máquina biológica um caminho de menor resistência para essa energia? É aí que entra o cobre. O cobre é um dos materiais de maior condutividade elétrica conhecidos pelo homem. Ao fincar uma simples estaca de madeira com um fio de cobre enrolado em espiral no solo, ao lado da planta, você não está fazendo mágica. Você está instalando uma antena amplificadora. O fio de cobre, mais condutivo que o caule e a seiva, capta uma quantidade muito maior de íons positivos da atmosfera e os injeta diretamente no solo, no polo negativo, bem na zona das raízes. Você cria um curto-circuito controlado, um fluxo de energia vital que a planta jamais conseguiria por conta própria. Esse aumento de corrente elétrica não é um placebo. Ele dispara o que a biologia chama de potenciais de ação nas células da planta. É como um sinal de alerta constante, uma mensagem que percorre toda a sua estrutura dizendo: cresça mais forte, defenda-se melhor. A planta reage a esse estímulo elétrico fortalecendo suas paredes celulares, otimizando a absorção de nutrientes e, o mais importante, ativando seus mecanismos de defesa. Ela começa a produzir mais compostos secundários, os venenos naturais que a protegem de fungos e insetos. A planta se torna uma fortaleza, não porque você aplicou um veneno comprado, mas porque você ligou a sua própria usina de força. Essa tecnologia simples e barata representa a libertação definitiva do modelo de assinatura dos agroquímicos. Por que comprar um saco de adubo sintético?
que contamina o solo e te torna dependente, quando você pode colher a energia livre do céu com um pedaço de fio? A resposta é óbvia. A autonomia do seu jardim é a maior ameaça ao faturamento deles. Eles não silenciaram essa ciência porque ela não funcionava. Eles a silenciaram justamente porque ela funciona bem demais. O que acabamos de ver com a antena de cobre, essa física simples e brutalmente eficiente, não é um truque isolado, não é uma anomalia. É uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que foi deliberadamente desmontado e espalhado para que nós nunca víssemos a imagem completa. Cada uma dessas peças representa uma tecnologia de autonomia, um método que liberta o produtor, seja ele dono de 1 hectare ou de um simples vaso na varanda. E cada uma dessas tecnologias ancestrais foi sistematicamente enterrada pela mesma razão. Elas não criam clientes. Elas criam mestres de suas próprias terras. Elas são soluções definitivas, e o sistema moderno não vive de soluções, ele vive de assinaturas. Eles não querem que você instale uma antena de cobre que dura décadas por centavos. Eles querem que você compre o saco de adubo azul todo mês, a garrafa de pesticida toda estação, a semente híbrida todo ano. É uma algema química. Um ciclo vicioso de dependência projetado para extrair de você o máximo de recursos com o mínimo de resultado. A sua horta fraca e doente é o modelo de negócio deles. A sua libertação é a falência deles. Por isso, eles lutam tanto para manter esse conhecimento enterrado sob uma montanha de desinformação, chamando-o de crendice ou pseudociência, enquanto vendem venenos comprovados em laboratório como a única saída científica. A eletrocultura é apenas a porta de entrada. É só a primeira chave que estamos girando juntos. Nós passamos os últimos anos mergulhados em arquivos empoeirados, traduzindo manuais de agronomia do início do século XX e conversando com os últimos guardiões que ainda praticam esses métodos proibidos. E o que descobrimos é um arsenal de soberania. Nós resgatamos mais de 10 protocolos como este, cada um mais poderoso que o outro, cada um representando um prego no caixão da indústria agroquímica. Estamos falando de métodos para criar o que os antigos chamavam de água paramagnética. Um protocolo simples que usa rochas específicas para alterar a estrutura molecular da água, transformando a irrigação comum em um ímã líquido de nutrientes que turbina o crescimento das raízes. Falamos de frequências sônicas, o uso de vibrações sonoras específicas para acordar o sistema imunológico das plantas, tornando-as virtualmente impenetráveis a fungos e pragas sem usar uma única gota de veneno. Falamos da geometria sagrada das plantações, a prova de que os antigos incas e egípcios não arrumavam suas colheitas em padrões específicos por estética, mas para criar campos de energia que otimizavam a absorção de luz e protegiam todo o sistema de eventos climáticos. Cada um desses métodos foi testado, documentado e depois silenciado, classificado como economicamente inviável para eles, o que é um código para perigosamente libertador para nós. Esse conhecimento é denso, é profundo e é a nossa herança roubada. Se você sente que está pronto para dar o próximo passo, para se desconectar de vez desse sistema que lucra com a sua dependência, eu juntei todos esses protocolos, com o passo a passo, os diagramas originais e as provas científicas que eles tentaram apagar, em um guia completo, um dossiê de autonomia. Ele está disponível no primeiro link aqui na descrição. É o mapa do tesouro que eles não querem que você encontre. Mas vamos continuar, porque antes de você pensar em ir lá, nós precisamos terminar o raciocínio sobre a antena de cobre, porque existe um erro crucial que 99% das pessoas cometem ao instalar, um erro que pode anular todo o efeito, ou pior, até mesmo prejudicar a planta. E a indústria sabe disso. Eles contam com esse seu pequeno erro para que você desista e volte correndo para a segurança dos venenos que eles vendem. O erro que eles contam que você cometa não é um acidente técnico,
é a base do modelo de negócio deles. Para entender a escala dessa supressão, precisamos olhar para a faísca que incendiou o campo no início do século XX. Antes da ascensão dos gigantes químicos, a agricultura operava em um ciclo fechado, um sistema de conhecimento que dependia da observação e da cooperação com a natureza. Mas então veio a invenção que mudou tudo, o processo Haber-Bosch e a capacidade de arrancar nitrogênio do ar e transformá-lo em amônia em escala industrial. Vendido ao mundo como a salvação da fome, era, na verdade, o cavalo de Troia da dependência. A mesma tecnologia que alimentou a máquina de guerra alemã na Primeira Guerra Mundial precisava de um novo mercado quando as armas se calaram, e o campo foi o alvo perfeito. A produção global de fertilizantes nitrogenados explodiu, passando de algumas centenas de milhares de toneladas antes da guerra para mais de 100 milhões de toneladas hoje. Uma indústria multibilionária foi erguida sobre essa molécula. E aqui, a encruzilhada se revela com uma clareza brutal. De um lado, você tem a solução definitiva. A antena de cobre, a eletrocultura, é um ativo. Um investimento único de centavos em um pedaço de fio que dura décadas, colhendo energia livre e fortalecendo a biologia do solo ano após ano. Ela te liberta. Do outro lado, você tem o modelo de assinatura, o adubo sintético. É um consumível, um veneno azul que você precisa comprar de novo, e de novo, e de novo. Ele não apenas te torna um cliente cativo, ele degrada a biologia do solo, mata os micro-organismos e torna a sua terra cada vez mais dependente de doses maiores na próxima estação. É uma algema química perfeitamente projetada. Diante dessas duas opções, qual você acha que uma indústria focada em relatórios trimestrais de lucro iria promover? O conhecimento da eletrocultura, documentado e praticado por décadas, não foi debatido cientificamente e provado errado. Foi algo muito mais covarde. Foi ridicularizado. De repente, nas páginas das revistas agrícolas financiadas por essas novas corporações químicas e nas cátedras de agronomia patrocinadas por elas, os métodos antigos foram rebatizados. Viraram pseudociência, efeito placebo, crendice popular. A academia, que deveria ser um farol de investigação livre, se tornou o departamento de marketing de luxo da indústria química. Eles usaram a palavra ciência como um porrete para espancar qualquer alternativa que ameaçasse o fluxo de caixa. O silenciamento não foi um erro de interpretação. Foi uma estratégia de mercado. Enterraram a física para poder vender a química. Proibiram a autonomia para poder faturar com a dependência. Cada saco de adubo que você compra é um voto para manter esse conhecimento enterrado. Mas a verdade, por mais que eles tentem enterrá-la sob montanhas de relatórios patrocinados, sempre encontra uma fresta para respirar. E o que foi silenciado nos anos 20 como crendice de campo, hoje está vazando pelos laboratórios mais avançados do mundo, para o desespero de quem construiu impérios vendendo veneno. Enquanto o Ocidente continua afogado em seus próprios químicos patenteados, do outro lado do mundo, a investigação real não parou. Nos últimos anos, a Academia Chinesa de Ciências Agrícolas, uma das instituições mais prolíficas do planeta, conduziu um experimento em escala monumental, cujos resultados deveriam estar na primeira página de todos os jornais agrícolas. Mas, claro, não estão. Imagine a cena que eles registraram. Não estamos mais falando do caderno de anotações de um único homem na Guatemala. Estamos falando de milhares de hectares de trigo e tomate, monitorados por drones e sensores de última geração. De um lado, o campo de controle, o modelo que a indústria te vende, tratado com o pacote padrão de NPK sintético, fungicidas e pesticidas, tudo o que eles te dizem que é a única forma de produzir. Do outro lado, o campo da libertação. O mesmo solo, a mesma água, as mesmas sementes. A única variável introduzida foram simples antenas de cobre, fincadas no solo a cada 10 metros,
transformando toda a plantação em um gigantesco receptor de energia atmosférica. Os resultados, publicados em periódicos que raramente são traduzidos ou chegam às nossas universidades, são uma declaração de guerra ao modelo agroquímico. Nos campos de eletrocultura, eles registraram um aumento médio de 28% na biomassa total das colheitas, 28% a mais de comida, sem uma única gota extra de adubo químico. Mas o número que causa pânico nas salas de reunião das corporações é este: uma redução de mais de 70% na incidência de pragas e doenças fúngicas, o que levou a uma diminuição equivalente na necessidade de aplicação de venenos. As plantas, supercarregadas eletricamente, não eram apenas maiores, elas eram mais fortes. A análise laboratorial mostrou um aumento significativo nos compostos fenólicos e nos flavonoides, as defesas naturais da planta, a sua própria fábrica de pesticidas interna. Elas não precisavam do veneno comprado porque estavam produzindo o seu próprio de forma orgânica e precisa, ativando um sistema imunológico que a química sintética havia deixado preguiçoso e dependente. Esses números não são uma novidade. São um eco amplificado pela tecnologia moderna, do que o Dr. Brossard anotou em seu caderno amarelado em 1928. O ganho de massa, a resistência a infecções, a vitalidade superior. Tudo estava lá. A ciência de hoje não descobriu nada. Ela apenas confirmou, com uma precisão inquestionável, o que foi deliberadamente enterrado por quase um século. O estudo chinês é a prova irrefutável de que a solução para a nossa dependência química nunca esteve em uma nova molécula patenteada, mas em uma física esquecida. Eles não têm como refutar os dados. Então, eles escolherão a única arma que lhes resta: o silêncio. Eles vão torcer para que esta informação nunca saia do círculo acadêmico e chegue até o seu jardim. Nossa função aqui é garantir que a torcida deles não funcione. Agora, preste atenção, porque esta é a parte que eles torcem para que você erre. A libertação está nos detalhes, e o erro é a única arma que lhes restou. Pegue a sua ferramenta de autonomia, um fio de cobre nu, sem verniz, sem plástico, a alma do metal exposta. A bitola ideal está entre 12 e 16. Nem fino demais para quebrar com o vento, nem grosso demais para ser um desperdício de recurso. Você vai precisar de um pedaço de madeira, um galho seco serve, com cerca de 40 centímetros. Agora, a primeira chave, a direção do enrolamento. Se você está no hemisfério sul, como a maior parte de nós aqui no Brasil, você vai enrolar o fio no sentido anti-horário, de baixo para cima. Se estivesse no hemisfério norte, seria o contrário. Isso não é misticismo, é física. Você está alinhando a sua antena com o fluxo natural de energia da Terra, a força de Coriolis. Eles te ensinam sobre isso na escola para explicar o ralo da pia, mas omitem que esse mesmo princípio governa o fluxo da vida. Deixe uma ponta de uns 10 centímetros para cima, como uma antena de rádio, e a outra ponta, mais longa para ser enterrada. O segredo técnico, o detalhe que separa o sucesso da frustração, são duas coisas: o alinhamento e a profundidade. Primeiro, o alinhamento. Você não vai simplesmente espetar isso na terra. Use uma bússola, até mesmo a do seu celular serve. Você precisa alinhar a estaca de forma que o fio de cobre, ao entrar na terra, aponte para o norte magnético. Você está transformando um simples fio em uma agulha sintonizada com o campo magnético do planeta, criando um caminho de mínima resistência para a energia que vem do céu. Segundo, a profundidade. A ponta do fio que entra no solo deve ser enterrada entre 15 e 20 centímetros. Nem mais, nem menos. Essa é a zona de máxima atividade biológica. O horizonte onde as raízes mais finas e os micro-organismos que são os verdadeiros cérebros do solo operam. Você não está adubando a terra, você está energizando a fábrica invisível que vive nela. Agora, o desafio final, o desafio de risco zero. Eu não quero que você acredite em mim. Acreditar é para quem não pode provar. Eu quero que você teste.
O custo para montar uma dessas antenas é menor que o de um café de padaria. Pegue dois vasos idênticos com a mesma terra, a mesma semente e a mesma quantidade de água e luz. Em um deles, instale a antena. No outro, não faça nada. Deixe a natureza te mostrar em poucas semanas a diferença entre uma planta que sobrevive e uma planta que prospera. O que você tem a perder? Alguns centavos. O que você tem a ganhar? A prova viva, crescendo na sua frente, de que eles mentiram para você a vida inteira sobre o que realmente nutre a vida. A prova de que a autonomia sempre esteve ao seu alcance, enterrada sob uma montanha de venenos convenientes. E isso me leva à pergunta final, a única que realmente importa. Se o conhecimento fosse livre e a natureza fosse a sua farmácia e o seu supermercado, o que você arriscaria se o dinheiro não mandasse no mundo? Se essa pergunta faz sentido para você, se você sente que é hora de desenterrar mais verdades, então se inscreva e ative as notificações. O próximo arquivo que vamos abrir é ainda mais profundo, e a indústria reza para que ele permaneça enterrado para sempre.